Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 22 de agosto, e a igreja celebra a memória de Nossa Senhora Rainha. O texto bíblico que o Evangelho nos oferece é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, esse texto da anunciação do anjo Gabriel a Maria é exatamente desse gênero literário, desta forma literária chamada anunciação. No início do capítulo 1, já tivemos a anunciação, o anúncio do nascimento de João Batista. Lá o anúncio foi feito a Zacarias. Nós podemos encontrar nesse texto 7 blocos, 7 partes muito interessantes. Primeiro, os versículos 26 e 27. O anjo que vem a Maria se chama Gabriel. Gabriel significa força de Deus. E ele vem a Nazaré, que é uma aldeia pequenina. Nazaré tinha mais ou menos 300 habitantes. Uma aldeia pequena, perdida nos interiores da Galileia, que já é considerada uma região periférica, limite com o mundo do paganismo e também com fama de ser uma região meio encrenqueira, de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas rebeliões. Maria é uma virgem e ela é prometida em casamento. Melhor dizendo, aqui aproveito para explicar em 2 palavras como era o casamento em Israel no tempo de Jesus. Vocês encontram isso em Deuteronômio 22, de 23 a 28. Em Êxodo 22, versículo 15. O casamento era composto de 2 momentos. O primeiro momento se chama Kiddushin. Kiddushin significa consagração, santificação, dedicação. E ali já se escrevia uma certidão de casamento chamada Ketuvá, e o rapaz colocava a aliança no dedo da moça em forma de dote, pagava o dote pela mão da moça. Mas ainda não coabitavam, marcavam então para alguns meses depois a segunda etapa do casamento chamada Nissuim. Nissuim são as núpcias propriamente ditas, quando o rapaz e a moça se encontram e debaixo de uma tenda, de uma cabana chamada Rupá,
ali se faz propriamente dito a última cerimônia do casamento, com as núpcias, e a partir daquele momento o rapaz leva a esposa para a sua casa e passam a coabitar. Portanto, Maria já era esposa de José, já tinham feito essa primeira etapa do casamento, mas ainda não coabitavam. José, o marido, é da descendência de Davi, isto é de descendência real, e daí também provém, já que Jesus é o filho adotivo de José, o filho adotivo herda todas as prerrogativas do pai. Portanto, Jesus também se torna da descendência davídica. Ponto 2. A saudação do anjo Gabriel a Maria e a reação de Maria. Versículos 28 e 29. A saudação é clássica, alegra-te Maria, Haire, é uma saudação clássica, típica da literatura grega, já que os evangelhos são escritos em grego. Mas o mais importante aqui nem é somente a saudação, mas é a segunda coisa. Maria é chamada com um passivo divino, é um particípio perfeito. Aqui aproveito para explicar o que é um particípio perfeito na língua grega. Na língua grega, o tempo perfeito significa que é uma ação que aconteceu no passado, mas cujos efeitos perduram no presente e para o futuro. Que charitomene é a palavra grega, esse particípio perfeito, significa ela foi no passado toda plenificada da graça de Deus, ela permanece no presente toda cheia da graça de Deus e ela permanecerá para o futuro toda plenificada da graça de Deus. Na igreja ortodoxa, também na igreja católica do Oriente, que charitomene é um título mariológico muito importante, a toda cheia de graça, a toda plenificada da graça de Deus. E finalmente o anjo diz, o Senhor está contigo. Aqui nós nos lembramos de Isaías capítulo 7, versículos 14 e 15. Esse é o nome do menino que vai nascer, Emanuel, Deus conosco. O Senhor está contigo. Maria possui a presença e a companhia de Deus. Qual é a reação de Maria? Ela fica perturbada e ela começa a refletir sobre o significado de tudo isso. Ponto 3. Versículos 30 a 33, a mensagem do anjo Gabriel propriamente dita a Maria Santíssima. Esse bloco, estes 4 versículos, são marcados fortemente pela cristologia. A temática gira em torno de Cristo, da identidade de Cristo. Primeiro, o anjo Gabriel diz a Maria, não tenhas medo, é uma frase típica da ressurreição. Aliás, no Evangelho da Infância, capítulo 1 e 2 de Lucas, já aparecem elementos típicos do período pós-Páscoa, pós-ressurreição. Não tenhas medo é uma frase típica que Jesus ressuscitado diz aos seus discípulos. Encontraste graça diante de Deus. Ela é a toda cheia de graça. E aqui começa agora o conteúdo todo belamente marcado por um contorno cristológico. Primeira coisa, darás à luz um filho, porás nele o nome de Jesus. A palavra Jesus significa Deus salva. Mais do que simplesmente um nome, é também um título cristológico. Jesus é Deus salvando. Segundo, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Outro título cristológico. Jesus é o Filho do Altíssimo, isto é Filho de Deus. Terceiro, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre os descendentes e o seu reinado não terá fim. Jesus é o Filho de Davi. Então percebam 3 elementos fundamentais da cristologia. Jesus, isto é, Deus salva. Segundo, ele é o filho de Davi. Terceiro, ele é filho de Deus. Por isso, como filho de Deus, o anjo Gabriel, em nome do Senhor, pode dizer a Maria, não tenhas medo. Uma saudação
típica do período pós-pascal, do período da ressurreição. Quarto, a reação de Maria Santíssima, versículo 34. Sempre há uma objeção. Na anunciação do nascimento de João Batista, a objeção era a esterilidade de Isabel. Aqui, a objeção é a virgindade de Maria. Como é que vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? Quinto, a resposta do anjo. Mais uma vez, há uma síntese cristológica, é o versículo 35. Retoma-se claramente elementos de cristologia. O anjo Gabriel diz a Maria: o Espírito virá sobre ti. Numa palavra, a maternidade de Maria é obra do Espírito Santo. Segundo, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A sombra de Deus é símbolo um pouco e retoma a imagem da sombra, da nuvem que protege o povo de Deus no deserto. Lá em Êxodo 40, versículo 34, encontramos um elemento bonito dessa sombra da nuvem que cobre o seu povo, que cobre a tenda do encontro, que cobre o povo de Israel. Há uma belíssima teologia da Shekinah de Deus, da proteção de Deus, Deus que nos cobre com o poder de sua sombra, com o poder do seu amor, com o poder da nuvem, com a graça, a luminosidade e a sombra da nuvem, que é proteção, amparo e glória ao mesmo tempo. Terceiro, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Mais um elemento nitidamente cristológico. Santo é outro título cristológico para o menino. A maternidade é dom e obra do Espírito Santo. A maternidade de Maria acontece pelo poder do Altíssimo que a cobre como sendo Maria a tenda de Deus, a Shekinah de Deus, a proteção de Deus, a sombra de Deus está sobre ela. E o menino que vai nascer é o Santo, o Filho de Deus. Sexto, o sinal que Deus dá. Cada vez que há um anúncio importante da parte de Deus, Deus precisa dar um sinal para comprovar que aquilo que ele está dizendo é verdadeiro. Versículos 36 e 37. Qual é o sinal que Deus dá? Também Isabel, tua parenta, está grávida. Ela concebeu um filho na velhice, e este já é o 6º mês para aquela que é estéril. A gravidez de Isabel é o grande sinal de que aquilo que o anjo Gabriel anunciou é verdadeiro. Finalmente, o ponto 7, a conclusão e a reação final de Maria. Versículo 38. Maria diz: eu sou a escrava do Senhor, e ela se torna a discípula plenamente perfeita. Aconteça em mim segundo a tua palavra. Isto é, Maria percebe que tudo isso que está acontecendo é obra de Deus, e ela deixa Deus agir. Ela permite, por meio de sua suprema humildade, ela permite que Deus haja e realize a sua obra. Hoje, então, somos convidados a meditar sobre esse título mariano tão belo, Maria, Rainha, exatamente porque ela é a Rainha-Mãe que está à direita do seu Filho Jesus. E ela nos convida para reinarmos com o seu Filho Jesus. Reinar com Cristo significa que os grandes valores do reinado de Cristo aconteçam na nossa vida pessoal e nas relações comunitárias e em sociedade. A justiça, o amor, a paz, a reconciliação, o perdão, todos os grandes valores do reino de Deus, a soberania de Deus, o reinado de Deus, o poderio de Deus aconteça sobre nós e, como Maria, sejamos também discípulos perfeitos para dizer: faça-se em nós, segundo a tua santa palavra. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.